A propriedade, eu acho que eu sei, mas por que subtrair 160 nesse problema aqui? Porque ele facilita a minha conta. Em vez de eu ter que fazer os pontos médios aqui, esse ponto médio que tem mais frequências, que tem 11 frequências, é o de 160, né? Sim, exatamente. E aí, para facilitar a conta, você subtrai de todo mundo 160 e depois lá na frente, quando você faz a média, você soma 160 a média. Para que fazer isso? Para Porque diminuir os facilita a conta. números e as contas somarem mais fácil? Aham. Facilita a conta. Porque esse aqui, imagina, tem que fazer 11 vezes 160, 9 vezes 156, 4 vezes Só que daí tu vai ficar 170. com números negativos, né? Então, mas aí você soma 160 na média depois no final. Ah, bem, Tipo, pela propriedade faria sentido, mas eu tentei fazer isso e eu não consegui chegar no resultado. entendi. Cara, é estranho, porque eu sei de qual propriedade você está falando e, e realmente era para fazer sentido. Eu não consigo ver por que que não faz sentido essa tua ideia maluca aqui. Em todos os. Aí que tá, isso me irrita um pouco na matemática, porque em todos os meus anos de matemática, muitos anos dando aula disso, eu nunca vi fazerem isso. E Ah. agora você me deu essa ideia e fiquei puto por não ter tido aula antes. Cara, Então, facilita muitas contas, mas aí eu imagino que eu deva ter errado alguma conta, alguma coisa. Eu só queria bater com você. talvez, eu Talvez, acho né? que. O que eu queria bater com você mesmo é se essa propriedade ela é puta, específica, de situações específicas, ou, em tese, qualquer média, inclusive qualquer ponto médio, inclusive qualquer estatura, aí nesse caso, você poderia aplicar essa propriedade desde que você fizesse o inverso quando você chegasse na média. Parece que deveria poder, né? Se é uma propriedade, não tem nenhuma exceção. Talvez o que você tenha errado seja na hora de fazer alguma conta dessas aí, da multiplicação da frequência, soma, Eu acho que divisão, talvez, coisa. talvez. Porque realmente faz sentido, dá para fazer isso aí, claro. É aquela propriedade, eu sei qual, é a seguinte, ó, essa aqui, ó. Se você tem uma média, normalmente a gente usa a letra E para representar isso, de um kx mais c, você pode dizer que isso aqui, né, é k, a média do x, mais c. Uhum. Uma vez que a média ela é linear, né, ela te permite fazer isso. Sim. Agora, por que que tu errou, eu não sei dizer. Hum. Eu vou tentar de novo e ver se eventualmente foi alguma conta que eu fiz errado. Exato. Vamos ver a 67. Essa outra que era mesmo. Ah, essa aqui deu um resultado aproximado. Ela não deu o resultado exato. E aí eu não sei se. Eu acertei a questão fazendo essa aproximação, mas eu não sei se. Putz, eu não poderia fazer isso porque essa fórmula não é aplicável para essa resolução, ou se eu posso, porque a gente está falando de estatística e a aproximação na estatística é possível, observadas se as alternativas têm uma diferença muito grande entre elas ou não, né? Com certeza, né? Não ter batido exatamente a resposta não tem problema nenhum. Não, não bateu exatamente, esse é o ponto. Bateu aproximado. Tipo, com casas decimais. Acho que as alternativas nem têm casa decimal. Mas isso aí não tem problema. Não tem nenhum problema. Quando o cara cria um problema como esse, cheio de número de vírgula e tal, Então, e aí o que eu peguei foi só, para pegar o desvio padrão dos salários, eu peguei só o coeficiente de variação 16, e a soma dos quadrados de todos os salários. Deixa eu até dar uma olhada aqui na página que eu anotei isso. Ah, esse aqui. Ah, não, eu fiz a média. Ah, foi isso. Então tá, eu tenho esses dados aqui. E aí eu fiz a média utilizando essa soma dos quadrados de todos os salários. No sentido de que a média ao quadrado
é igual a soma ao quadrado dividido pelo número de salários. Faz sentido isso? Peraí, nós estamos falando dessa questão aqui. Isso. Aí você quis calcular a média. Uhum. A média ao quadrado, porque ele me deu a soma de todos os salários ao quadrado. Tá bom, daí você leva ao quadrado todos eles e divide pela quantidade total, né? Isso. E aí eu cheguei num número que seria a média ao quadrado. E aí eu só botei ele na raiz. Eu cheguei numa média de 5. Foi isso que eu fiz? E aí chegando nessa média de 5, Fez tudo isso para achar o desvio padrão, né? é. Aí eu acho que eu fiz 0,16 que ele tinha dado ali como coeficiente de variação e multipliquei pela média. 0,16 vezes 5, que deu. Não sei quanto, mas eu acertei aí. 0,16 vezes 5 vai dar. 5 vezes 6, 30, 0,13, 0,80. Esse aqui, né? É. Aí, ó, sucesso total. Então tá. Então eu em tese posso. Se ele me der uma somatória ao quadrado, eu não preciso necessariamente já botar a somatória ao quadrado na raiz. Até porque eu nem sei se isso daria certo, né? Botar a somatória ao quadrado na raiz. Porque ele levou cada um dos números ao quadrado, ele levou. A soma dos quadrados de todos os salários. Se ele fez isso, ele levou cada um dos números ao quadrado. Então eu não poderia botar esse 8.204 na raiz. Né? Ah, bem, acho que não, né? Do jeito que você está falando aí, parece que não. Então, essa é meio uma dúvida de propriedades matemáticas. Se ele me desse o quadrado da soma de todos os salários, eu poderia botar na raiz e chegar na soma de todos os salários normal. Mas se ele me der a soma dos quadrados de todos os salários, cada um dos salários elevado ao quadrado e somado, eu não poderia botar na raiz porque eu chegaria em um resultado que não faz sentido. Exatamente, são coisas diferentes, né? Você tem aqui a média ao quadrado e aqui você tem o quadrado dos valores, né? Uhum. A média dos quadrados dos Sim. valores, são coisas diferentes. A raiz quadrada desse cara aqui daria justamente a média. Uhum. Uhum. Agora, desse cara aqui daria uma coisa completamente sem sentido, realmente. Tá bom, tá bom. Eu acho que eram essas as minhas dúvidas dessa apostila. Eu, quando te passei essa apostila, cara, eu nem me dei conta do que eu tava passando, tá? É que eu tinha dado uma aula de estatística, Não, mas mas foi se bom. te ajudou, maravilha. Não, Porque foi eu não bom, foi lembro o bom. que que a gente viu na aula passada, eu realmente não lembro. A gente foi até. A gente passou de amplitude. Deixa eu ver a apostila aqui. Um segundinho. Ah, você tá com ela aí? Não, acho que não baixei ela. Sim. Ou se baixei, baixei em algum lugar. A gente foi até. Média aritmética fizemos, mediana fizemos, moda fizemos. Acho que a gente chegou nas medidas de dispersão e não passou delas, mas aí eu já matei naquela apostila, eu já matei até coeficiente de variação. Perfeito. Então, se você acha que está seguro quanto a isso, Eu por acho mim que tudo sim. bem. Eu acho que foi bom praticar nessa apostila, porque eles têm vários exemplos, tipo, fáceis no começo, eles vão bem progressivamente. Acho que era isso que eu precisava, tipo, ficar firme nessa base de que das coisas básicas. Maravilha. Muito bem. Então, supostamente, né, a gente já viu toda essa parte de estatística descritiva. Acho que você não precisa de muito mais que isso, não. Eu acho que sim. Então, a gente pode ir para a probabilidade agora. Sim. Probabilidade já é um assunto um pouco mais complexo, tá? Tem mais contas para fazer. Uhum. Isso aí vai cair também no que tu precisa, né? Eu entendo que sim. Não lembro exatamente, mas eu acho que sim. Sempre cai Edital seria. probabilidade. Então, acho que eles colocaram cá estatística. E aí, dentro de estatística, deve cair probabilidade, né? Estatística é bem amplo, né? Sim. Então, pode Eles ser que. não. Pode falar, pode falar. Não, pode ser que caia, pode ser que caia outra coisa, né? E ver exatamente no edital, né? Mas acho que cai. Noções de estatística. É isso aqui? Calma aí. Essa é a área 3? Não.
Economia e finanças, contabilidade, auditoria, estatística. Cai tudo. Vou te mandar aqui no WhatsApp se quiser. Eles não chegaram nesse assunto no cursinho ainda, mas não vejo por que a gente não poderia já ir. Eu mandei o edital inteiro, não precisa, obviamente não precisa ler, mas cai. Probabilidade condicional, probabilidade clássica e contagem, Perfeito. teorema de Bayes. Então temos bastante coisa para ver. Boa. Então tá, vamos falar de probabilidades. 43. Muito bem, senhor. Está aí. Muito bem. Vamos falar aqui de alguns experimentos aleatórios, né? Porque é só com experimento aleatório que você consegue ter utilidade para probabilidade. Por exemplo, se você deixa um objeto cair no chão, você não precisa de probabilidade para saber qual é a velocidade em que ele vai chegar. Não é uma questão aleatória. Uhum. Mas jogar uma moeda é, beleza? Uhum. Você nunca sabe exatamente, né, qual vai ser o resultado dela e tal. Beleza? Uhum. Muito bem, senhor. Muito bem. Então, o que que a gente vai fazer agora aqui? Eu não vou ficar te enrolando nisso aí, não. Eu adoro enrolar nessa parte aqui, porque, sabe, as pessoas elas confundem muito. Eu só quero falar um detalhe aqui, para que você não confunda, porque essa coisa, cara, me pegava muito quando eu ia estudar estatística e ficava puto, porque eu não entendia. Até que eu fui sozinho, porque infelizmente eu não tenho um professor particular, daí eu entendi. Que é o seguinte, imagina o seguinte, ó, aqui ele está, por exemplo, falando sequências de caras e coroas. Isso aqui é muito importante. Beleza? É Uhum. disso que eu quero que você pense aqui um pouquinho. Sequências de caras e coroas. Então, cara, coroa, e assim vai. Beleza? Uhum. Agora, para pensar comigo. Se a gente joga duas moedas, a gente tem supostamente três tipos de resultado, né? Pode Uhum. cair duas caras, pode cair duas coroas, e pode cair uma cara e uma coroa, né? Certo? Três Sim. tipos de resultado. Então, eu tenho certeza que você já sabe, né? Isso aqui é até uma coisa muito intuitiva, que probabilidade, de modo geral, é que a gente quer pelo que a gente tem, certo? Uhum. Bem, o que eu quero? Digamos que eu queira que caia duas faces diferentes, né? Uhum. Ou poderia ser qualquer outro dos resultados. Eu teria supostamente um por três, certo? Sim. Dentro dessas três possibilidades, né? Exato. A probabilidade seria um terço, né? Uhum. Então, você está me dizendo que para, por exemplo, cair duas caras, ou cair duas coroas, ou cair uma cara e uma coroa, é um terço de chance, é isso? Uhum. Errado. Hum. Por quê? Porque existe um detalhe que todo mundo esquece quando vai estudar probabilidade, que é o seguinte, num experimento aleatório, as probabilidades devem ser equiprováveis. Senão não rola a estatística. Isso aqui, ó, quem esquece isso se dá mal, tipo eu por muitos anos. Essas probabilidades aqui, elas não são equiprováveis. A gente pode verificar isso, por exemplo, num diagrama de ramos. Você lançou a primeira moeda, pode cair cara ou coroa. Primeira. Agora você vai lançar a segunda, pode cair cara ou coroa. Então, digamos que a gente queira duas caras. Digamos que a gente queira duas coroas. Digamos que a gente queira duas faces diferentes. Foi o que eu falei ali. Tem mais possibilidades, tem duas para possibilidade de duas faces diferentes, certo? Isso você pode perceber rapidamente aqui, ó, fazendo uma multiplicação simples. Você tem 0,5% de chance de cair cara ou coroa. Isso aí é óbvio, né? Uhum. 50%. Você tem 0,5% de chance de cair, ou seja, 50%. Quando você joga a segunda moeda, você tem mais 0,5%, né? E para cada uma, sim. Exato. Então, meu caro, se eu te perguntasse qual é a probabilidade de cair com duas coroas, 0,5 vezes 0,5. Já há um outro spoiler que eu vou te dar. Eventos independentes, você multiplica as probabilidades dele. Ok? Tá. Só uma dúvida.
Por que que você, nesse diagrama de ramos, é, associa a segunda moeda primeiras possibilidades de Não, não é que eu resultado? estou associando, eu vou jogar a segunda moeda depois de jogar a primeira, certo? Uhum, Então, o que que pode acontecer? Joguei a primeira moeda, deu cara, agora eu vou para a segunda. Tem duas possibilidades quando eu jogo segunda, cara ou coroa, certo? entendi. Mesma coisa aqui. Então, eu vou avaliar cada um dos possíveis casos, entende? Uhum, Então, por isso que eu associo, porque teve um evento anterior e eu quero saber a probabilidade total, a probabilidade dos dois eventos, né? sim. Apesar de que não existe vamos dizer assim, não existe um vínculo, né? Como eu acabei de falar, são probabilidades independentes. Uhum, O que cai na segunda moeda independe do que cai na primeira. Por uhum, exemplo, tinha uma época que eu jogava roleta. Daí tinha um cara que ele queria estratégias de roleta comigo. Daí ele pensava assim: quando eu ver cair três vermelhos na roleta, eu vou apostar no preto, porque a chance de cair preto é maior. Isso não faz sentido nenhum, não, concorda comigo? sim, Pois é, eu tentava explicar isso pra ele, ele não acreditava. Ele não acreditava. Mas é o que há, né? sim. Então, É que eu acho que o desenho que, pra mim, pareceu que não eram coisas independentes, eram coisas que estavam uma coisa condicionada à outra. Mas não, são totalmente independentes. Essa é a sua fórmula de desenhar, porque se você tira a primeira cara, você pode ter qualquer resultado partindo dela. exato, exatamente Tá, isso. tá bom. Perfeito. Com isso, você entendeu então a lógica do porquê que eu não posso dizer que são só três eventos. Tipo, eu posso, tô falando aqui e você entende, né? Pode cair duas caras, pode cair duas coroas, pode cair duas faces diferentes, né? Uhum, A questão é que se eu descrever dessa forma, não é equiprovável, sacou? Eu sim. preciso que todos os eventos estudados sejam equiprováveis. Então, o jeito certo, estatisticamente falando, de se analisar isso, seria isso aqui, ó. Seria esses quatro eventos, né? Cara a Uhum. cara, coroa, coroa, cara coroa, coroa a cara, certo? Ah, sim. Cada Cara um deles coroa, tem coroa 25, cara. cada um deles tem 25% de chance de acontecer, certo? Uhum. Então, se eu te perguntasse qual que é a probabilidade de cair duas faces diferentes, beleza, você poderia dizer 50%. Sim. Então, é uma boa aposta para se fazer, né? Bem, muito legal. Isso também me causava muito problema quando eu ia pensar em uma situação de jogar dois dados. Porque eu pensava assim, a probabilidade de cair, por exemplo, um e dois e cair dois e um, eu tenho que considerar isso aqui uma coisa só ou duas? Ficava pensando, né? Deveriam ser duas, né? Tenho que considerar duas, porque senão eu não consigo pensar isso como uma situação equiprovável, sabe? Sim. Eu poder dizer que um lançamento específico, um resultado de dois dados específicos é 1/36. Uhum. É porque tu tem 6 vezes 6, Sim, 36 sim. possibilidades, né? Pegou a ideia? Então são Sim. coisas assim que eu demorei para entender, porque eu Ah, não mas nesse tinha essa base caso, teórica. nesse caso com um 2 ou 2 um seria 2/36. Exato, se eu quisesse, digamos, eu Tá. quero que um dado caia um, no outro caia dois, independente da ordem. Daí sim, Uhum. você vai dizer que é 2/36, exatamente. Aham. Tá. Agora, qual que é a probabilidade de cair isso aqui? 1/36, porque só tem um resultado desse. Tem dois resultados desse quando você joga dados, certo? Hum, eu Eu vou entendi, ter que mas não. desenhar tudo aqui para tu entender, se tu não entendeu, então. Se eu tiver interessado que caia um e dois, independente da ordem, tem duas possibilidades. Se eu quiser dois, dois, só tem uma possibilidade. Então, por isso que aqui é 1/36, no outro caso era 2/36. Hum. Entendeu? Cara, tu tá vendo aqui dois, cara. Não, Não é sim, eu que. tô vendo, mas eu não tô entendendo por que que se eu tenho dois dados, assim, eu tô jogando dois em um e dois em outro. Mas eu poderia também jogar dois em um e dois em outro. Tipo, eu sei que Não, na não, você, não, fala parece você a ainda mesma não coisa. entendeu, então. Quando a gente está pensando em probabilidade, a gente está falando de o que você quer pelo que você tem.
que eu quero? Se eu estou falando que eu quero que num dado caia 2 e num outro caia 1, independente da ordem, eu olho para todas as minhas 36 possibilidades, aqui eu não desenhei todas, Uhum. e percebo que existem duas que seguem essa regra. Então, maravilha, 2 por 36. Agora, digamos que eu queira que caia exatamente os resultados 2, 2. Né? Num dado caia 2, no outro caia 2 também. Eu só tenho um de todas as 36 possibilidades que isso aconteça, certo? Eu entendi o que você está fazendo, eu só não entendi o porquê que eu não poderia considerar outro 2-2. E não tem outro. Todas as 36 possibilidades estão escritas aqui. E eu só vejo uma que tem 2, 2. Não tem outra combinação que vai ter 2, 2. Joguei um dado, caiu 2. Joguei outro dado, caiu 2. Não tem outra forma. Aqui tem duas formas. Joga um dado, cai 1, joga outro, cai 2. Joga um dado, cai 2, joga outro, cai 1. Tem duas possibilidades de acontecer o que eu propus aqui. É que eu tô pensando que seria a possibilidade do primeiro dado cair 2. É um Não, sobre mas 6. A possibilidade aí. do segundo dado cair 2. É um sobre 6. Você não Não, não, somaria não, não, duas? não, 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 Não? não, não. Ah, ah. Você pode até pensar dessa forma, daí você vai encontrar 1/6 vezes 1/6, 36. Mas olha o que você falou. Cai um no primeiro dado, cai 2 no segundo dado. Perfeito. Essa probabilidade é 1/36. Um no primeiro dado, 2 no segundo dado. É porque é Qual que, multiplicado e não somado, né? qual que é a probabilidade de cair 2 no primeiro dado e 1 no primeiro dado? Também. Agora eu somo as duas probabilidades. A probabilidade de cair independente da ordem é as duas possibilidades que eu tenho. 2/36. Uhum. Entendeu? Agora eu não tenho duas possibilidades para isso aqui. Sabe? Só tem uma. Uhum. Beleza. Então, tá bom. Ah, nossa, eu tô com torcicolo faz 3 dias, não consigo me mexer, cara. Preciso de uma massoterapeuta. Cara, eu fiz uma massagem ontem que eu tava todo travado também. Ajudou? Bom demais. Bom Putz, demais. que inveja. Precisar de uma. Muito bem. Então tá bom, cara. Fique atento com esse negócio de que prováveis que isso causa uma confusão no começo mesmo. O Tá. problema das questões de probabilidade não é exatamente a matemática, as continhas. Não é as continhas. O problema é a interpretação, né? Uhum. E essa interpretação, como eu te falei, eu demorei anos para entender, né? Porque eu fazia as contas, mas não faz sentido, não faz sentido. Aí depois que eu peguei essa ideia, tem que ser equiprovável. Uhum. Então tá bom. Agora vamos abrir aqui o apostila de novo. Está aqui, deixa eu fechar outra coisa. Beleza. Então vai falar de um monte de tipo de evento aqui, vai definir algumas coisas, como por exemplo a união de conjuntos. Uhum. Você tem um evento, você tem um outro evento, você pode dizer que você está querendo a união desses eventos. Por exemplo, você quer que aconteça ou o que está aqui ou o que está aqui. Tanto Uhum. faz. Isso a gente chama de união. Uhum. Interseção é quando você quer que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Uhum. Por exemplo, se digamos que a gente tem uma sala de aula onde tem 40 alunos. 20, daí a gente pergunta assim, quantos gostam de futebol? 20. Quantos gostam de vôlei? 30. Beleza. A sala tem 40. Mas se eu somar simplesmente, vai dar 50, né? 20 mais Uhum. 30. Bem, como todo mundo respondeu, eu vou dizer que gostar ou de futebol ou de vôlei dá 40. Tem 40 alunos na turma, né? Não faria sentido eu Uhum. dizer 50. Mas a interseção, quem gosta dos dois ao mesmo tempo, são 10, concorda comigo? Sim. É obrigatório que sejam 10, senão não é que tu teria tido 50 pessoas, tu contou 10 pessoas duas vezes, não é? Uhum. Isso. Existe também o espaço complementar, que é aquilo que a gente não quer. Isso é muito importante na probabilidade. Muito importante, porque às vezes para você encontrar o que você quer, é mais fácil fazer 100% menos aquilo que você não quer. Hum. Muitas vezes na probabilidade, você só consegue resolver dessa forma, principalmente quando você tem possibilidades infinitas. Né? Isso acontece bastante. Beleza? Uhum. Então, muito bem. Ele vai definir alguns eventos aqui, a gente vai deixar isso um pouco de lado.
Muito bem. Aqui ele vai falar dos resultados equiprováveis, que eu te expliquei já bem. Aqui ele explica muito mal. E é isso. Vai falar da abordagem clássica, que eu já te falei, que é o que a gente quer pelo que a gente tem. Uhum. E aqui, cara, olha só. Nós temos alguns axiomas, ou seja, regrinhas, Uhum. propriedades. Primeira propriedade. Qualquer probabilidade que você calcule tem que estar entre 0 e 1. Senão você está fazendo algum absurdo. Não tem como Uhum. você ter uma probabilidade negativa de acontecer. Sim, ou mais de 100% de Ou chance. mais de 100%, exatamente impossível. Muito bem, P. A probabilidade do teu espaço todo, todos os eventos possíveis, tem que ser 100%. Uhum. Né? Qual é a probabilidade de você jogar um dado e cair um número de 1 a 100, a 1 a 6? Né? 100%. 100%, exatamente. E aqui ele está falando o seguinte, ó. Se você tem dois eventos mutuamente exclusivos, a probabilidade é a soma. Tipo aquilo que eu falei, né? Jogar um dado e cair em dois e jogar outro dado e cair dois e um. Não tem absolutamente nada a ver eu pegar o dado e cair um resultado, depois eu pegar os outros dados e cair outro resultado, entendeu? Então, Uhum. por isso que eu somei aquela hora, né? Uhum. Isso acontece o tempo todo. Então, beleza. Só que isso aqui causa alguma confusão, porque como você viu agora há pouco, teve momentos que a gente tem que multiplicar, né? Sim, mas é quando é Então, independente, não quando é exclusivo. exato. Só que essa interpretação demora para a gente pegar o jeito, sabe? Uhum. Demora para entender exatamente. Saca? Uhum. Então, muito bem, mas saiba que existe. Portanto, agora, continuando aqui. Probabilidade condicional, já na veia, já. Ah, não, tem aqui algumas outras coisas, ó. Probabilidade de uma coisa que não está dentro do teu espaço tem que ser zero. Qual a probabilidade de jogar um dado e cair 7? Zero. Uhum. A e B, eventos quaisquer. Você sempre pode dizer isso aqui, ó. Que a probabilidade da união é a probabilidade dos eventos em separado menos a da interseção. Tipo o que a gente falou agora do futebol e do vôlei, né? A probabilidade dos eventos em separado menos a interseção, porque a interseção é justamente o e não o ou. É isso? Exatamente. Aí você pega a probabilidade do A. A probabilidade do A isoladamente não seria 100%? A probabilidade do A isoladamente, Ah, isoladamente sim, mas nesse cenário. Ah, sim. não Nesse sei. cenário ele não é 100%, porque você está falando da probabilidade da Tá falando da união. regra C agora? Não, tô falando da B. Não, a regra B, como eu acabei de falar, ela, vamos dizer assim, vai depender do evento A e do evento B, do que é o evento A e do Uhum. B, né? Uhum. Eu não sei qual é o evento A e o B aqui. Beleza? Tá. Aqui, bem, são coisas que eu já falei, né? Muito bem. Cara, eu quero falar de probabilidade condicional, mas é que eu preciso ir no banheiro, então eu vou te deixar lendo esse negócio aqui primeiro, enquanto eu volto rapidinho, tá bom? Tá Leia o bom. exemplo, eu acho que você vai entender a lógica do exemplo. Já volto. Lembra aquele negócio de dado que eu falei? Uhum.
Voltei. E aí, pegou Opa, a ideia que tá rolando aqui? cara, mais ou menos. O que eu tô aqui tentando entender é por que que ele está colocando a probabilidade do A no denominador dessa relação. Quando ele fala, na verdade, acho que a dúvida é mais básica ainda. Por que que ele está tratando a soma dos dois dados como 6 como um evento? Ahn, porque ele definiu isso? Olha aqui, ele tá pedindo isso. Ele não falou, então, que o dado tem 6 lados. Ele falou só que a soma é igual Não, a o 6. dado tem 6 lados, mas ele quer que a soma, ao passo que você joga 2 dados, dê, é, dê o que ele tá falando ali. A soma tem Número que dar 2. 6. Então, qual a probabilidade de ocorrer o número 2 em pelo menos um dos dados, se já tem a informação de que ocorreu Exato, por isso a gente chama essa... de condicional. Nós já temos essa informação, entendeu? Hum, eu acho que talvez meu problema seja de interpretação de português aqui mesmo. Eu não entendi se já tem a informação de que ocorreu que a soma dos números dos dados é igual a 6. Tipo, Porque ele existem quer... poucas combinações que te fazem ter que a soma é 6. Por exemplo, se cai o número, se num dado cai 5 e no outro cai 4, não vai dar 6, né? Uhum, São poucas as combinações. E são essas aqui exatamente, ó. sim. Então ele quer que, além de tirar 2 em dois dados, em pelo menos um dos dados, ele quer que a soma de cada um dos dados isoladamente dê 6 dos dados tirados. Ah, É isso, acho que eu não estou entendendo a interpretação de texto aí mesmo. não, Pois é, eu não estou entendendo o que tu não está entendendo, para falar a verdade. O que que o exemplo quer? Ele quer que você diga qual que é a probabilidade de ocorrer o número 2, ou seja, de cair o número 2 em algum dado, Uhum. mas você já sabe que o resultado teve a soma 6, ok? Chegou para ti e fala, ó, joguei 2 dados aqui e eu tô vendo que a soma deu 6. Qual é a Hum. probabilidade de ter caído um número 2? Ah, tá. Agora eu entendi. Era isso que eu não estava entendendo. Isso. Acho que foi a interpretação do texto mesmo. Então, acontece muito isso, né? Tipo, acontece isso, qual é a probabilidade na nossa vida, né? A gente sempre tá. Uhum. Normalmente a gente pensa uma condição para nossa probabilidade, Uhum. né? Então a ideia é essa. Agora, existe uma conta específica para resolver isso, E que é aí essa aqui, ó. ele fala que a probabilidade de A é 5 sobre 36, porque você tem 5 possibilidades de uma soma 6 entre dois dados, dentre Exato. 36, desse universo de 36, né, que é 6 lados de um dado vezes 6 lados do outro, que são eventos independentes. E Isso. B são todos os casos em que você tem dois. É que você tem pelo menos um número 2 quando você joga 2 dados, exatamente. Uhum. Que são 11 sobre 36 de novo. E você quer a intersecção de A com B porque você quer especificamente os casos em A que essa fórmula te somatória... pede isso. Sim. Se você quer descobrir a condição, qual é a probabilidade, ou melhor, se você quer descobrir uma probabilidade condicional, ou seja, uma probabilidade de uma coisa que está dependendo de outra, a fórmula nos diz que a gente precisa da interseção. Então Uhum. é isso, por isso que a gente precisa buscar a interseção, por causa da fórmula. Porque o que a gente quer encontrar é a probabilidade condicional. Qual a probabilidade de que ocorra B, sabendo que ocorreu A. Mas a fórmula nos diz que a gente precisa disso. Ok? Tá. Então eu olho para todos os eventos aqui que você estava comentando e percebo que tem só esses aqui repetidos, né? Uhum. Ou seja, você tem 2 eventos dos 36 possíveis. Uhum. Daí, usando a fórmula, você chega na resposta. E aí você sujeita a probabilidade de A. Então, a probabilidade de A intersecção B sobre a probabilidade de A. Exato. Essa é a fórmula. Porque o A é a condição. Ué, é a condição. É a interseção dividido pela condição. Hum, tá bom.
Beleza. Entendido? Então tá bom. Veja que a probabilidade de ocorrer B sabendo que ocorreu A é diferente da probabilidade de ocorrer A sabendo que ocorreu B. Apesar do Uhum. enunciado ser bem parecido. Você Sim. está falando das mesmas coisas. Muito bem. Bem, tem alguns eventos aqui que a gente pode pensar de várias formas diferentes, né? A forma clássica é essa aqui, a forma mais fácil. Mas normalmente a gente vai ter que pensar de outras formas o problema para conseguir resolver. Porque a gente não tem, assim, a probabilidade exata do evento, que nem a gente pode pensar, por exemplo, quando faz o lançamento de dados, né? Por Uhum. exemplo, isso aí. Ok? Então, bem, dê uma lida nisso para não precisar ficar lendo, né? Daí quando Uhum. você terminar de ler, me fala. Só o exemplo aqui, só essa parte toda aqui. Tá. Lido? Uhum. Muito bem. Então, qual a probabilidade que caia na avaliação somente capítulos que ele tem estudado? Ele estudou 3, né? Uhum. Dos 10. Então, na primeira, vamos pensar assim, vamos pensar um de cada vez. Qual é a probabilidade da Ele estudou vocês 4 dos 10, na verdade. 4 dos 10 ele quer Mas só perto? cai 3 dos 10. Então a Isso. condição é. Bem, para a primeira questão, vamos pensar a primeira. Se probabilidade é o que a gente quer dividido pelo que a gente tem, Uhum. a hora que ele vai sortear a primeira questão, tem 4, ele sabe de 10, certo? Uhum. Muito bem. Só que são 3 questões essa prova. Uhum. E eu quero também que a próxima seja uma que eu tenha estudado. Agora Uhum. então eu tenho que multiplicar, porque veja, o fato de eu ter tirado um papel assim, vamos dizer, não altera alguma coisa para eu tirar o próximo. Quero dizer, Uhum. vai alterar, vai alterar. Vai reduzir uma possibilidade, né? Mas. Vai reduzir uma possibilidade, exatamente. Mas o que eu quero dizer é que são eventos independentes, né? Eu tirei Uhum. como eu poderia não ter tirado, por exemplo, vamos dizer Uhum. assim. Entende? Sim. Então eu tenho que multiplicar. Portanto, 3. Só que agora também reduziu a quantidade de papéis. Agora só tem 9, né? Porque Hum. você também você já tirou uma questão, né? Você havia tirado uma antes, certo? Então Ah, agora não, já essa mudou. 4 de 10 eu tava entendendo que era o que o estudante estudou. Não, mano, a gente está calculando as probabilidades de você tirar questões que você estudou, certo? Então você tirou, neste primeiro caso, uma questão. Você estudou. Porque você tirou uma que era 4 de 10. Você estudou 4, tinha 10 questões na urna, que ele está tirando ali, certo? Uhum. Então tirou uma questão, agora só tem mais 9 papéis nessa urna, certo? Uhum. Então agora só tem 3 que você estudou, porque você já tirou um que estudou, e só tem 9 papéis na urna, certo? Uhum. E de novo a mesma coisa aqui. Só vai ter 2 que tu estudou e 8 papéis no total, porque já foram tirados 2 anteriormente. Então é uma questão que é necessário você levar em conta o que aconteceu antes, né? Uhum. Depois vai Isso. multiplicar por 1 de 7? É que a prova só tem 3 questões, né? Ah, tá, entendi. Isso. Entendi. Daí a probabilidade é essa. Quando a Tá. gente tá jogando na Mega Sena é a mesma coisa, né? Uhum. A gente tem lá 6 bolas, dá 60. Eu acho que a Mega Sena é 60 números. Ou 100 números, sei lá, não lembro. 60. 60. 10, 5. Agora, pô, saiu uma bola que eu acertei, que eu escolhi. 5 de 59 mais. Porque já tiraram uma bola da urna. E assim vai, Uhum. né? Uhum. Uhum. Tá, entendi. Entendeu a lógica? Então, a quantidade de multiplicações que você vai fazer, ela é relativa à quantidade de sorteios. Exatamente.
Ao passo que nos denominadores, eu não sei como é que chama a parte de cima, eu já esqueci há muito tempo. Numeradores. Numeradores e nos denominadores vai constar aquilo que eu estudei versus a quantidade de assuntos possíveis. Cada vez reduzidos de Exatamente, um. probabilidade é sempre o que a gente quer, no caso aqui, queremos tirar questões que estudamos, dividido Uhum. pelo que a gente tem, Tá, certo? tá bom, tá bom. Exatamente. Show de bola. Então, esse é um jeito de você pensar um problema de condição também, porque a condição para você ter o que você quer aqui na primeira questão, né, Uhum. é acertar todas as anteriores, vamos dizer assim. Então, tem uma condição, percebe? Uhum. E, de novo, foi a multiplicação de probabilidades. Uhum. Aqui também tem um problema meio que de condição, só que ele foi proposto aqui numa tabela, né? Que Uhum. você quer uma coisa e outra, por exemplo, alta resistência a arranhões e alta resistência a choques. Ou você quer alta resistência a choque e baixa resistência a arranhões, e assim vai, entende? Uhum. Então, ele já deu uma tabela com tudo isso, beleza? Com todos são 130 carros, né? Uhum. Carros ou discos de Discos. plástico. São 130 discos de plástico. Então, ele já falou que 90 desses discos, né, tem alta para as duas coisas. E Uhum. assim vai. No caso, por exemplo, a gente poderia até verificar, ó, quem tem alta resistência a arranhões, 99. Quem tem baixa resistência a arranhões, 31. Se você somar essas duas coisas, dá 130, porque tu vai ter todos os Uhum. discos, né? Uhum. E também funcionaria aqui embaixo também, né? Claro. E a probabilidade dele ter alta resistência a choque seria 90 sobre 130. Calma aí, né? Alta resistência a choque não são só 90 que tem. Ah, são 90 mais 16. Exatamente. Ah, tá, tá, Então seria esse 90 mais 16 sobre 130, exatamente. tá. A probabilidade de risco ter alta resistência a choque, sabendo que tem alta resistência a arranhões. Aí Veja, é só o alta com alta, que é 90. calma aí. Errou de novo. Hum. Porque você tem uma condição aqui. A única coisa que a gente sabe, inicialmente, é que ele tem alta resistência a arranhões. Quantos tem alta resistência a arranhões? 99, certo? Uhum. Agora eu estou querendo saber. Eu sei que a probabilidade. Eu sei o que eu tenho, ou seja, 99. O que é que eu quero? Eu quero que ele tenha uma alta resistência a choque. Que Ah. são, dentro do que tem alta resistência a arranhões, são 90. Então, a probabilidade seria 90 por 99, entendeu? Quando ele fala sabendo que o disco tem alta resistência a arranhões, ele está colocando uma condição. Exato. Essa é a condição. Tá. Isso é uma linguagem, tipo, comum. Eu posso esperar encontrar isso em outros exercícios, outros exemplos. Com Sabendo certeza. que... Se está Tá, falando tá de bom. condição, provavelmente ele vai usar a palavra sabendo o que lá, vai dizer. Considerando, sabendo, enfim, Isso, sinônimos. sempre, Tá sempre, bom, sempre, tá sempre. bom. Então, condicional é um negócio que causa confusão mesmo. A gente costuma confundir condicional com interseção, né? O que é bem chato. Hum, Que são coisas semelhantes, né? A uhum, condição e a interseção. Parece que você está falando da mesma coisa, mas não é a mesma coisa, uhum, né? Aqui é totalmente diferente. Você simplesmente pegar esse valor ou entender que você quer essa probabilidade, né? Então não era uhum, 90 sobre 130, era isso aqui. Porque nós não uhum. estávamos pensando em todos os discos, mas estávamos pensando apenas nos discos com alta resistência a arranhões. Quando Beleza? ele condiciona, ele limita o universo. Exatamente. É a condição, é uma limitação. Tá bom, tá bom. É a probabilidade do disco ter alta resistência a arranhões. Então, você pega todo mundo tem alta 99, divide por todos os discos totais, 130. Uhum. Daí a probabilidade de ter alta resistência a arranhões, sabendo que ele tem alta resistência a choque, você pode tentar fazer para mim. Sim. Possibilidade de ter alta Foca resistência. no condição primeiro, Sim. sacou? Sabendo que ele tem alta resistência a choque. Quem tem alta resistência a choque são os 90 mais os 16, que dá 106. E aí ele quer alta resistência a arranhões. Alta resistência a arranhões é 90. 90 sobre 106.
Perfeito, nada a acrescentar, meu velho. Já entendeu a lógica Tá por bom. trás disso. Show de bola, show de bola. É assim mesmo que funciona. Daí agora, para treinar bem, o negócio é pegar exemplos, né? Essa Uhum. apostila ela tem alguns exemplos. Eu vou tentar roubar lá do meu outro aluno a apostila com o condicional também, mas eu não te garanto, tá? Tá bom. Segue essa aí que também é boa, também é boa. Não, Beleza? beleza. Fechou, cara. Então tá bom, show de bola. A gente se vê semana que vem. E quando que é a tua prova mesmo? É 26 de maio. Ah, sim, sim. Bem, eu tô com mais alguns horários livres aí, então sempre ofereço para os meus alunos, se tu tiver interesse em fazer mais de uma aula por semana, só me falar, beleza? Uhum. Eu vou pensar um pouco aqui, mas talvez eu precise ir pro assunto das derivadas lá, porque, cara, em economia tá chovendo derivada e eu tô Ô, entendendo na base do tentativa e erro, não tô conseguindo entender muito bem. Derivada para é, gráfico, né? Os caras montam economia, tudo é gráfico. E aí eles estão usando bastante derivada. Eu tô precisando começar a pois, entender cara, isso aí. cálculo é uma matéria difícil mesmo, é difícil aprender sozinho, hein? É, então eu aprendi uma regra. A E regra essa do eu tô tombo, tentando ela provavelmente. o tempo inteiro tá dando errado, porque essa É, regra nem provavelmente sempre a não é o que eu regra do preciso. tombo funciona. Não, show de bola, quando tu quiser, é só marcar umas aulinhas de cálculo comigo que é sucesso. A matéria com mais do aula é cálculo, por Ah, sinal. pô, Então show. tá bom. Show de bola, abraço, valeu, tudo de bom. Valeu.